Bom dia, bom dia a todos. Meu nome é Claudemir, eu trabalho, sou sócio da empresa Júlio Moraes e desde 2009 nós fazemos a manutenção das obras de perícia. Aqui no museu a gente tem obras de argamassa, pintada, de bronze e duas obras que são de granito. Uma que já era da coleção do museu, desde quando o museu foi fundado, e uma outra que foi adquirida, não me lembro o ano exato, mas cerca de uns 5 anos, E é inclusive uma obra bem figurativa, que é da fase figurativa da Felícia, que estava no Hospital Humberto Primo, em São Paulo, depois acabou sendo adquirida e doada ao museu, doada pelo Estado. Então, só tem essas duas obras de pedra. Só que hoje nós vamos falar basicamente, especificamente, qual é a conservação desse tipo de obra, tá? Então, a gente tem escultura, nesse caso, duas em pedra. E, como sempre, o que determina a longevidade, digamos, da uma obra, da arte, é a concepção dela e o que eu chamo de permanência, como é que ela é tratada depois, durante a vida dela. Então, existem os fatores de longevidade, como eu falei, são a concepção artística, que esse é a própria do artista, não vou me alongar, é claro que eu tenho umas preferências e tenho algumas considerações, o tipo de rocha que ele escolhe, a ambientação, ou seja, onde é que ela está exposta, onde é que ela é apresentada e qual é a conservação preventiva que tem. Bom, tem a concepção artística, mais uma. A concepção artística é do artista, então, como eu falei para vocês, existem algumas preferências da gente conservador, que é se ela não tem quina, se ela é arredondada, se a pedra é adequada, mas isso é uma questão assim, que eu me preocupo, o artista que pensa na concepção, é uma coisa dele. Então, eu coloquei como exemplo aqui 4 tipos de rocha que são os mais comuns encontrados aqui no Brasil, que é o arenito, a pedra-sabão, de Minas, o mármore e o granito. No caso aqui da Felícia Lerner, as duas são de granito. E outra obra que eu vou apresentar aqui, está no Palácio Bandeirantes de São Paulo, também é de granito. Essa daqui, por exemplo, de uma rocha que é de granito. É uma cruz de pedra, que é da comunidade armênia, que deu para São Paulo. O arenito é como se fosse, a grosso modo, areia prensada, digamos. Então ele é mais fácil de trabalhar, ele é mais tranquilo para trabalhar, só que ela é muito porosa. Então é mais fácil manchar, é mais fácil ela absorver poluentes e tudo mais. Então, porque também tem assim, se a rocha é mais fácil de trabalhar, ela é mais suscetível a ter problemas. E o contrário também. Essa daqui é muito aleijadinha, E de pedra-sabão tem outro problema, Ela também é super mole de se esculpir, mas isso também é um problema quando você pensa em conservação. Ainda mais essas que ficam ao relento e já estão há muito tempo. Essa daqui é uma que é de mármore, que está em frente ao Parque Trianon. É mármore branco, mármore Carrara, eu acho. E também ela tem um problema que ela fica num lugar em frente ao parque e é da Avenida Paulista, você tem muito problema de poluição. Então, tem ali um acúmulo de problemas. Essa daqui são as duas aqui do museu, Aquela é desde quando surgiu o museu, quando foi formado, que dá para a gente ver, Tem muitas outras obras parecidas com essas, que são de bronze, então é uma questão da artista, ela pode fazer de um material ou de outro. Essa daqui foi a única aqui, pelo menos aqui, ela escolheu e ela fez de pedra. Logicamente, eu acho que até pela idade dela, era muito mais difícil você fazer uma obra dessa. Então, na verdade, você encomendava. Então, eu acho que para ela deve ser um pouco meio frustrante você não trabalhar. Agora, a de argamassa e a de bronze, como ela fazia o protótipo de bronze, depois mandava fundir, você trabalha muito mais na peça.
Agora, essas duas você tem que trabalhar, porque não dá para você... Aquela ali ainda dá para você fazer um projeto, né? Mais abstrata ali. Agora, essa daqui, não tem jeito de eu falar, eu vou fazer um projeto e você vai fazer. Você tem que pôr a mão na massa, né? Só que é uma pedra dura. Agora, é engraçado que uma vez eu conheci um francês, e ele não falou o que ele era, mas eu acho que ele era maçom, ele veio para o Brasil para transmitir conhecimentos e tudo mais. E ele falou que o granito era uma obra macia. Eu fiquei pensando, macia? Isso é um... Mas depois eu entendi. Ele, como escultor, macia significa fácil de você esculpir, porque você pode bater de todos os lados. O mármore não, o mármore é como se fosse madeira. Se você bater errado, se você bater o cinzel errado, você racha aí. O granito não, você vai de um lado, vai do outro. Então ele fala mole porque você tem menos chance de errar. Então, mesmo você sendo inexperiente, você consegue ir de tirar pedacinho por pedacinho, diferente do mármore. Bateu errado, dançou, entendeu? Então, eu acho que assim, a Felícia nem fez tanta coisa assim de granito, porque apesar do francês falar que era uma coisa mole, uma coisa tranquila, não é tão tranquila assim, né? Então, essa daqui também é uma obra da Felícia, essa que está lá no Palácio Bandeirantes, né? Você vê que é uma réplica, mas é a mesma obra, digamos assim, que temos aqui no... Tá vendo? É a família, é a mesma família, uma de perto, outra de volta. Então, mas provavelmente essa, por exemplo, ela provavelmente não foi ela que fez sozinha, ela pode ter dado porque é uma obra muito grande, certo? Se a Felícia começou já tipo 50 não dá, né? Pode ser. Agora a gente vai falar, né, quais são as doenças, digamos assim, mais comuns que tem nesse tipo de pedra no Brasil. Elas podem modificar a coloração delas, principalmente essas de granito e de mármore, né? E às vezes, você pensa assim, mas por que ela mudou de cor? Ela pode ter contaminação externa, ou seja, se você colocar um pedacinho de ferro, de qualquer produto metálico ferroso em cima de uma obra dessa, ela absorve e essa mancha não sai mais. Mas também pode ser o contrário. Ela já pode ter esse mineral ferroso dentro da pedra, certo? E conforme molha essa pedra, oxida o material lá dentro, e aí a oxidação vem. Então você pensa que foi daqui para lá, não, na verdade, às vezes de lá para cá. A diferença é, quando existe uma mancha de dentro para fora, ela é mais espalhada, ela não é concentrada, né? Quando é o contrário, quando alguma coisa que contaminou daqui para lá, do exterior para o interior, às vezes você consegue, se você pegar, eu já vi clipes, por exemplo, se eu esquecer um clipes ali, você vê o desenho do clipes, entendeu? Então, mas mesmo assim os dois são muito, essa interna é muito difícil de tirar, a de fora você ainda consegue, não é remover, mas você consegue amenizar, aí você, não, descolorida e tal, mas é complicado. Eu falei dessas manchas, a oxidação, que pode ser de fora para dentro ou de dentro para fora. Tem muito caso que é fluorescência de sais, né? Existe o sais próprio da rocha. Quando você molha, depois, quando o tempo esquenta, essa água tende a sair, mas como vapor d'água. E esse vapor d'água vem trazendo sais junto. Então fica aquela... E esses sais são prejudiciais porque quando eles chegam no final da pedra, se eles não conseguem sair como vapor, eles estouram a pedra. Porque começou a sair, lembra que o pessoal falava do Leonardo da Vinci, que a água você não para, a água você só consegue dirigir. Nesse caso, a água é um tipo de vapor, mas ela começou a sair, ela vai sair, de alguma maneira vai. E tem a questão de formação de filmes, né? Mas esse é mais uma questão biológica. A rocha fica úmida, né? E aí vai colônia de líquens e faz aquele filme, que também é um problema, porque não é o líquen e o fungo que faz mal para a pedra, é o que ele causa depois, né? É o que ele atrai o inseto, depois atrai o pássaro que faz dejeção, que tem ácido, sabe? Então, não é a plantinha, né? Às vezes também, como ela mantém a superfície úmida, tem um pássaro, por exemplo, ele deposita ali uma semente. Essa semente nasce, cresce, e ela vai entrando nas micro fissuras da pedra
e depois estouram a pedra. Então uma coisa puxa a outra. Agora, assim, o que causa tudo isso, esses problemas na pedra? A primeira coisa assim que eu acho que a maior causadora é a água. Né? É claro que a ação dos ventos também, a gente vai ter um exemplo ali, mas a água, ela gera algumas coisas, ela proporciona algumas situações que se não tivesse a água ali não aconteceria. Né? Uma delas é o micro-organismo, né? Como eu falei, ele mantém ali, se não tiver água, o micro-organismo não vai se estabelecer, vai morrer. Tem aqui, por exemplo, em campos, variação brusca de temperatura. Se você exagerar, digamos assim, fala, mas como assim variação brusca dá esse problema? É que, se você exagerar, você imagina num país gelado, certo? A água vem, entra, micro fissuras ali. Logo em seguida baixa muito a temperatura, aquilo vira gelo. E aquilo destrói. O gelo, quando ele solidifica, ele destrói a pedra. Aqui a gente tem isso numa proporção menor. Eu falei do gelo para isso, mas existe a mesma coisa. Só que, por exemplo, o que num país gelado, isso acontece, por exemplo, num ano, aqui pode levar 20, porque não é tanto essa diferença. Mas de pouquinho é acumulativo a coisa, entendeu? Então, hoje quebra um pedacinho, uma coisinha de nada, o ano que vem outro, daqui a 50 anos o negócio, né? O museu já tem 50 anos, não tem? Quase isso, né? 70 e pouco. Então, se a gente for pensar cumulativamente, é um problema, né? Tem os efeitos da poluição. Aqui em Campos, a gente não vê muito isso, né? Mas é um problema. Por quê? Porque a poluição, principalmente o monóxido de carbono dos carros, quando chove, ele junta com a água esse monóxido e se transforma em ácido sulfúrico, né? E aí vai ser o SO2. O SO2 junta com a água, é SO2O4. Então, aí ele é corrosivo. Né? No granito, a gente não percebe muito isso, mas no mármore, por exemplo, é terrível. Ele acaba com o mármore. Assim, a gente está trabalhando que era o Palácio do Campos Elíseos. Lá tem 2 esculturas de mármore e elas estão assim, inteiramente porosas. Só não está estragado, digamos assim, pirocoroso, onde a água não percola. Entendeu? Então, agora, onde a água cai e passa, tá. Tem o problema de salinidade quando você está perto da praia, né? Que também a água, o vento traz essa salinidade, penetra na pedra e dá um problema. Tem uma coisa aqui de má conservação, né? Que é o uso de produto químico para limpar essas esculturas. E o pior delas, que é a ação humana, né? Eu vou mostrar alguns exemplos, porque inclusive até o efeito da poluição é uma ação humana. A gente não vê muito, você não tem muito como falar. Como eu digo, é cumulativo, né? Vai levar muitos anos, mas tem ação humana direta que você vê ali, sabe, assim, é dia a dia, você vê os problemas que isso causa. Aqui os exemplos do que pode acontecer. Né? Tem o temperismo, isso é de novo o Congonhas, e essa outra obra que eu esqueci de identificar. Que é isso, ela está toda porosa, ela já perdeu, digamos, a epiderme da pedra. Né? E isso é um processo irreversível, não dá para fazer mais nada. Tanto é que tem lugares que eles tiram essas obras do relento, né? É tipo o Michelangelo, o Davi Michelangelo, não está mais no relento, tira, porque, sabe, já chegou no limite. Sem contar que a rocha, assim como qualquer outra escultura, outro material, eles têm um tempo de vida, né? Tudo nasce, cresce, morre. A rocha é uma das coisas mais longas, mas ela vai acabar. Um dia ela vai acabar. Pode ser. Os ventos, né? Esse é um exemplo de que, olha o que os ventos podem fazer, né? A esfinge, ela tem toda uma definição, depois de séculos e séculos, ela... Só que, por exemplo, é lógico que isso levou muitos anos. Existem, por exemplo, documentos que quando fizeram a pirâmide de Quéops,
o faraó já tinha falado para restaurar a esfinge. Então a esfinge já existia antes da pirâmide. Então ela é, sabe? E se ela estava precisando de restauro quando fez a pirâmide, então ela já era muito mais velha, né? Tem a questão aqui que é o do ataque biológico, né? Que inclusive hoje eu vi lá na maternidade, também tinha, né? Agora a gente limpou, que são as colônias de fungos que ficam ali na pedra e, como eu já disse, atrai insetos, atrai pássaros e mantém a pedra úmida, que é um problema. E aí, o que eu falei que o maior dos problemas são os problemas humanos mesmo, né? Por exemplo, essa daqui é uma obra que tem na Praça da Sé, do Sérgio Camargo. É uma obra inteira de mármore. Só que, por exemplo, na Praça da Sé é um lugar muito deteriorado, né? Socialmente falando. E os moradores de rua usam ela como sanitário. Então você tem o problema da urina, tem ureia, você tem uma série de coisas. E é uma coisa que é simples da gente, digamos, resolver, né? Mas é uma ação direta que causa muito, está vindo uma coisa muito rápida, não tem tempo. Vê o próximo. Então, esse daqui, ó, essa parte de baixo, os moradores de rua fazem fogueiras. Então, é uma do Jorge, uma obra muito bonita. Só que, quer dizer, você fica tocando fogo ali embaixo. Próximo. E essa daqui também, na verdade, é em cima uma escultura de bronze, mas embaixo é um pedestal de granito negro. Essa daqui, você vê que eles estão todos desconjuntados ali, também é ação humana, porque isso era uma praça ampla e as ruas foram se aproximando dela, eles foram diminuindo essa praça, certo? Então, tudo isso foi causado pelo tráfego de carros e de caminhões. Então ela foi, sim, e essa humana é direta, assim, sem tirar nem pouco. Então, para encerrar, comparativamente, por exemplo, as obras da Felícia em Rocha, elas são muito mais longevas do que as outras. Por exemplo, essas duas obras da Felícia aqui é o que a gente menos interfere, né? A gente menos faz conservação delas. Elas são muito mais resistentes, enquanto as de argamassa e de bronze, o bronze está em segundo lugar, mas enquanto as de argamassa a gente tem que fazer uma manutenção constante, essa não, essa ela está lá. Aqui também é um ambiente estável, né? A gente não tem poluição aqui, não tem vandalismo, ainda não falei do vandalismo, não tem vandalismo e está sempre bem cuidado, então ela, agora por exemplo, as outras, principalmente de argamassa, por mais que se cuide, por mais, elas terão problemas. E a de pedra não, a de pedra é muito mais estável, apesar de ter, digamos assim, enquanto uma de argamassa duraria 200 anos, a de pedra 2.000 anos. Né? Não é essa a proporção, mas eu digo, é só uma questão de comparação. Então tem essa. Então aqui o mais tranquilo para se conservar é as de